sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Paula e o tema da palestra de hoje é Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão consolados. Nós começamos sempre com uma prece inicial, logo em seguida vem a palestra e terminamos então com as vibrações e a prece de encerramento. Eu peço a compreensão de todos para qualquer tipo de ruído que tivermos no meio da palestra. Ainda estamos gravando de casa. E assim, aqueles que já se sentirem à vontade podem cerrar os olhos, se envolvendo com a equipe espiritual, elevando o pensamento a Deus. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecendo por mais um aprendizado. E que possamos então aproveitar o máximo dele. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema da palestra de hoje foi retirado no livro Sermão do Monte. Está no capítulo 5. E também está em Mateus, no capítulo 5 e 6. Para a gente falar sobre essa bem-aventurança, a gente vai falar sobre o Sermão do Monte, que é um guia, uma coletânea de bem-aventuranças que Jesus nos deixou para caminhar como cristão, né? Para caminhar, para ter um guia referente à sua doutrina. A nossa bem-aventurança de hoje, então, é a número 5. E, para a gente começar, ele nos fala: a fome e sede do ser humano tem a essência de fome e sede do amor e da compreensão. A fome e a sede da palavra de Deus. A fome e a sede da comunhão com Jesus. Então, ele nos dá o exemplo de algo essencial que nós temos como fome e sede, ainda que temos essa essência, nós precisamos disso. E ele nos dá um exemplo e a garantia que, como fome e sede que nós temos, Deus também nos dá a justiça divina. Então ele pega algo simples que nós compreendemos para nos dar a certeza que a justiça de Deus ela é cumprida. Mas além disso, ele nos deixa um guia, um modelo, né? E ele fala que essa fome e a sede, ainda como nós cristãos, podemos nos entregar ao nosso próximo, né? Com amor, com a compreensão, levando a palavra de Deus, levando a comunhão de Jesus para aquele irmão ainda desamparado, para aquele irmão que ainda procura essa sede, essa fome que ele tem de justiça, ainda como fosse a do homem. Que mesmo a nossa ainda sendo falha, a de Deus não. E aí Jesus nos lembra do alimento, né? O alimento verdadeiro, ele fala que não é um alimento material, a parte física, mas também existe um alimento espiritual, um alimento que alimenta o espírito. Então, quando a gente fala desse alimento, dessa fome, dessa sede, ainda como cristão aqui, para seguir esse guia, para seguir esse caminho, ele nos fala que esse alimento espiritual que nós precisamos também é essa alegria, essa confiança, esse conforto que levamos ao nosso próximo, né? Então, quando nós conseguimos ajudar o próximo, nós estamos ajudando a enxergar a justiça de Deus, nós estamos entregando a fome e a sede daquele irmão. E isso nos retribui ao máximo, porque ainda nós vivemos em um mundo muito material. Então, muitas vezes a gente se perde, a gente procura muito a essência material, a gente procura muito satisfação em algo material. E Jesus nos lembra que o alimento material é necessário, mas o alimento espiritual também. E nós só conseguimos esse alimento espiritual quando fazemos a caridade, quando nos entregamos realmente ao nosso próximo. E assim a gente entende a verdadeira felicidade. E assim que a gente consegue ter a certeza da fé na justiça de Deus, né? Com tanta desigualdade que nós temos e vivemos ainda nesse mundo, a gente consegue enxergar aí uma ajuda, uma comunhão, uma justiça divina agindo sobre nós. Quando a gente se desprende de algo material, a gente se desprende da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso ego. E a gente começa a entender que as coisas que nós temos, ela é dada por Deus. Se temos uma vida, se temos uma nova oportunidade, se temos inteligência, ela foi dada por Deus, né? Cabe nós seguir esse caminho, essas bem-aventuranças que Jesus nos deixou. Então, nós temos que agradecer a Deus essa oportunidade de conseguir, né, exercer na sua vinha, né, trabalhar em seu nome. Então, quando a gente entrega isso ao nosso próximo, nós estamos fazendo a justiça dele também se cumprir.
Na questão 875 do Livro dos Espíritos, Kardec nos fala um pouco, então, mais sobre essa justiça. Ele fala que a justiça consiste no respeito ao direito do nosso próximo. Então, nossa liberdade termina quando já atrapalha o nosso próximo. Então, nós temos esse respeito, nós precisamos respeitar o nosso próximo para que haja uma justiça, para que consiga, né, ter uma justiça tanto material, mas que a gente consiga também enxergar essa justiça divina. E para isso, a doutrina nos dá um novo conhecimento dessa lei. Então, a gente começa a trabalhar com dois tipos de lei. A lei do homem, que é uma lei mutável, é uma lei que se evolui conforme a sociedade precisa dela e muitas vezes ela pode falhar, muitas vezes ela pode não ser cumprida. E a gente acaba, né, sendo insatisfeito, procurando uma desigualdade, uma injustiça muito grande. E a doutrina nos revela também a justiça natural, que é a justiça de Deus. E ela rege o universo, né? Nós não temos como esconder nada de Deus. E, além disso, Deus sabe da nossa essência, Deus sabe da nossa intenção. Então, quando agimos, né, fazemos alguma coisa, quando parece que ninguém mais está vendo, que, né, não precisamos explicar a ninguém, a gente esquece que Deus está vendo. Mas Deus está vendo além daquele ato. Deus está vendo a sua intenção por aquele ato. Então, ele consegue ter uma justiça, né, uma justiça mais justa. E tudo aqui será cumprido por ela. E quando Jesus fala, então, referente à justiça, é referente a essa justiça de Deus. É referente a essa justiça que não muda. É referente a essa justiça que ela é cumprida. Cada um com o seu tempo, cada um com a sua oportunidade, mas ela é cumprida aqui. E aí, quando a gente falar um pouco, então, sobre justiça, a gente tem que falar um pouquinho sobre o pacificador. Né? Quando a gente fala de justiça, a gente tem que falar sobre Jesus, sobre essa pacificação que Jesus traz sobre justiça. Então, quando a gente passa por alguma situação difícil, que a gente tem que se posicionar, ou quando a gente acha que algo é muito injusto, que parece que a gente não vai ter uma justiça verdadeira para aquele caso, ou algo que nos abala realmente, a gente se prende. Então, a justiça de Deus, né? Ela tem que ser cumprida e ela vai ser cumprida. E não cabe a nós querer justiça com nossas próprias mãos, se revoltar, né? A gente tem que ter certeza que Jesus tinha quando estava aqui na Terra. Um dos fatos mais que nos traz essa justiça é o da mulher adúltera, né? Que ele fala, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus sabia que aquela mulher tinha cometido algo errado, né? Mas nos quis mostrar que quem somos nós para julgá-la, né? Quem somos nós para não fazer o que ela faz, ou fazer maior, ou fazer menor, mas quem somos nós? Todos nós erramos, tanto quanto aquela pessoa. Então, quando a gente trabalha sobre justiça, exatamente essa passagem nos revela muito, né? Que não estamos aqui para julgar. E como Jesus fazia, ele não fazia pré-julgamento, ele não queria entender tudo. Ele olhava para aquela situação e se colocava no lugar da pessoa. E ali se trazia a justiça verdadeira, ali se trazia a fé na justiça de Deus, né? Ele sabia que ninguém podia ali atirar a primeira pedra. Então, quem era ele para condenar aquela pobre coitada? Muito pelo contrário. Ele estendia a mão, ele pedia para não se errar mais e seguia o seu caminho. Se aquela pessoa tivesse a vontade para segui-lo, ela podia sem problema nenhum. Então é isso quando a gente fala sobre justiça, é isso quando a gente fala sobre pacificação, né? É o estender a mão, é compreender o seu próximo. O que o Espírito da Verdade já nos traz. Ele fala, o Espírito da Verdade do Evangelho nos fala que a verdadeira justiça é o fato de querer aos outros aquilo que nós queremos para nós mesmos. Então, quando a gente fala de justiça, o maior exercício que nós temos é se colocar no lugar do outro, né? É se colocar na situação que o outro está. E ver se a gente talvez não cometeria o mesmo erro. Entender por que aquela pessoa pode cometer aquele erro. Entender que não somos perfeitos e que estamos em um caminho para ser seguido, um caminho que temos que procurar. Então, quando a gente se coloca no lugar da pessoa, a gente consegue enxergar a verdadeira justiça. Porque muitas vezes a gente
quer julgar, a gente quer pré-julgar, a gente quer dar a nossa opinião referente àquilo. E a gente se perde, porque a gente acha que a justiça tem que ser assim. Só que quando a gente passa pela mesma situação, a gente quer algo mais brando, né? Algo mais leve, falando, não, mas eu errei, eu peço desculpas. Mas quando o outro, né, quis pedir desculpa, você não aceitou. Então a justiça, né, ela é feita exatamente a isso. E para sermos mais justos, para conseguir enxergar a justiça de Deus, é realmente isso, é se colocar no lugar do outro. Entender que a gente tem que se acertar com Deus. A justiça de Deus, ela vai se agir. Você não sairá daqui até acertar o último 100. Então, Deus é a justiça, é o amor, é a compreensão. Cabe nós, né, nos ligar cada vez mais com Ele, ter a fé que Jesus tinha nele, ter a fé que as coisas vão se cumprir realmente na justiça de Deus. Mesmo que a gente ainda viva em um mundo muito desigual, onde muitas ambições passam por cima de muitas misérias. Jesus nos falava sobre isso. E Deus também sabe sobre isso, né? Ele sabe da intenção de todos nós. Então ele está agindo também referente a isso. Mais que a gente acha que a justiça não vai ser feita, mais que a gente acha que Deus muitas vezes nos abandonou em um ano muito difícil que tivemos, né? Como isso pode refletir? Então, é realmente ter fé em Deus. Quando a gente tem fé em Deus, a gente acredita verdadeiramente na justiça dele. E ele vai agir, ele vai, cada um no seu tempo, cada um na sua evolução. Mas tudo será pagado, tudo será justo, né? Referente à visão de Deus. Então, que possamos ser cada vez mais justos, cada vez mais pacífico, como Jesus nos deixou. Lembrar sempre dessa lição, dessa justiça de Deus, estender cada vez mais a nossa mão, levar os ensinamentos que nós temos de Jesus, levar a compreensão que Deus tem de nós e tentar realmente, né, levar o amor e a compreensão, se colocar cada vez mais no lugar do outro, entender que estamos todos no mesmo barco, em uma procura para nos melhorar, uma procura para nos evoluir sempre. E assim, encerrando então a palestra, a gente vai dar início às nossas vibrações e à nossa prece final. Então, aqueles que se sentem à vontade podem fechar os olhos, se envolver novamente em pensamento com Deus e através de uma luz colocar então todos os nossos sentimentos bons e derramá-la em nosso planeta Terra, pedindo que essa luz se expande para todos os países, para todas as pessoas, para todos os governantes. Pedindo uma vibração, então, muito especial ao nosso país, com muita saúde, muita fé e muita compreensão, Senhor, nesse momento que estamos vivendo. Uma vibração muito especial a todas as entidades religiosas, a todas as assembleias que falam em Teu nome. Vibrando também a todos aqueles irmãos que se encontram abandonados, em asilos, orfanatos, nas ruas, que possam, Senhor, levar essa luz de compreensão e de fé. Vamos vibrar também, então, para aqueles irmãos que se encontram em um leito de hospital. Que possa, Senhor, ter compaixão de cada um ali e que seja sempre feita a sua vontade. Vamos pedir uma vibração especial a todos os nossos familiares, a todos os nossos amigos, e uma vibração muito especial de amor e de carinho se tivermos, assim, um inimigo. Vamos sentir uma vibração, então, de muito amor ao nosso lar, que possamos sempre estar envolto nos ensinamentos de Jesus e pedir ao plano espiritual que nesse momento ele possa nos dar o que mais necessitamos. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos agradecendo a mais uma palestra, a mais um aprendizado, que possamos, Senhor, sempre seguir os seus passos, que possamos estar sempre ao seu lado. Estar reunidos o mais breve possível em seu nome. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos a compreensão, um grande beijo e até a próxima.